A Kelly tá dançando, e senhoras e senhores, com a Kelly dançando e tudo, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Está no ar mais uma edição do podcast Talcracia, o podcast do Regra dos Terços sobre essa tal dessa democracia. Eu sou o Eric Mota, aqui represento o tiozão do rolê, aquele sem noção, aquele que você odeia, mas infelizmente precisa conviver. Eu tenho que conviver com uns desses, hein? Vou representá-los hoje aqui. É nóis, idiotas! Tamo junto! Jesus tá inspirado! Eu sou a Kelly Cadanos. Eu prometi no último que eu ia tomar cerveja. Aqui, ó. Eu ainda tenho muito trabalho, mas eu promessa é dívida, vai. Podia ter trazido uma cervejinha aqui também, né? A gente tá a um cômodo de distância. Você tem que se controlar, eu tenho que falar merda. Ok, entendi. Bom, eu sou a Kelly Cadanos, a minha função é controlar o tiozão do Zap e realmente fazer uma ponte entre essa conversa para que ela seja produtiva. E eu me chamo Márcio Moraes, eu sou advogado, professor universitário, ex-diretor, ex-membro de equipe diretiva, especialista em um monte de coisa, direito constitucional, sou mestre em filosofia, doutorando em direito e, mais importante do que tudo, amo o tema e estou aqui para a gente pensar um pouco fora da caixa, por mais ridículo que essa palavra seja. É preciso sair um pouquinho desse teu mundinho aí, que tu acha que sabe todas as respostas, porque eu li no Facebook que quando você sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. E assim eu começo. Nossa, que profundo. Gente, bota assim, ó. Coisa edição, do caminhão lá. Edição, bota assim, ó, uma frase bem bonita, assim, uma trilha sonora, assim, isso. E hoje nós vamos falar sobre presidencialismo versus parlamentarismo. Qual é, afinal de contas, o diabo do sistema ideal para o Brasil? Será que eleger um presidente imbecil que nem Jair Messias Bolsonaro é o melhor caminho? Botar todo o poder na mão do completo idiota que ele é? Ou será que colocar todo o poder na mão do autoritário do Arthur Lira, que dizem que é um bandido de primeira? Eu não sei. Dizem que é um bandido de primeira, supostamente é um vagabundo que não vale a água que bebe. Eu não sei, supostamente é o que dizem, seu juiz. Chegou no WhatsApp? Presidencialismo ou parlamentarismo? Qual é melhor? Enquanto a Kelly fala, eu vou dar uma estudada aqui na minha corrente de Zap Zap. Vai, Kelly. Bom, a gente sabe que o Brasil é um país muito especial, né, gente? Nós escolhemos o presidencialismo como um sistema de governo, mas em pouco mais de 30 anos desde a redemocratização, a gente já aprovou 2 impeachments de presidentes. E aí é aquela confusão, né? A economia balança, a sociedade se divide, é crise política para lá, é toma lá da cá no Congresso para lá, enfim, uma perfeita tempestade, né? A gente já está no 8º governo pós-redemocratização e o fantasma do impeachment já rondou o Palácio do Planalto pelo menos umas 3 vezes desde 2019. E assim, essa conta eu fiz bem por cima, assim, porque eu tava com preguiça. Então, assim, pelo menos umas 3 vezes. Mas se a gente gosta tanto de trocar o comando do país, por que a gente não migra, então, para um sistema parlamentarista onde isso ocorreria sem tantos traumas, né? Hoje a gente vai falar sobre isso, parlamentarismo e presidencialismo. Afinal, o que é cada um desses sistemas e qual é o melhor? Já começo botando o Márcio na roda e perguntando qual que é a diferença entre forma de governo e sistema de governo. Qual delas a gente vai discutir aqui? Antes do Márcio, é que eu não posso perder essa piadoca. Como todo bom tiozão do rolê, tem que cortar todo mundo, porque é muito genial as coisas que o tiozão pensa. O parlamentarismo versus presidencialismo versam sobre a forma do Brasil fazer democracia. E a democracia brasileira, ela anda conforme aquela música desde a redemocratização. Nós trupica, mas não cai. Pode botar aqui desse jeito, vai, entendeu? Aí, então, a gente tá trupicando, mas nunca cai. Eu sou muito cantor, olha que piada boa. Olha, cara, eu amo isso aqui. Eu tô em silêncio aqui. Eu vou tomar minha cerveja, faltou só minha caninha. Eu achei, inclusive, maravilhosa essa intervenção, porque Nós Trupica Mais Um Cai é um clássico do cancioneiro brasileiro, que significa o quê? Significa a nossa história diária, né? É o famoso, você vê as cervejas que eu tomo, mas tu não vê os tomos que eu levo, né? Mas então, às vezes cai, né? Às vezes cai, a gasolina vai a 7. Não, mas um dia desse eu vi uma fila
Vi uma fila maravilhosa no posto de gasolina, porque a gasolina estava R$ 6,99, estava na promoção. Nossa! Maravilhoso, velho. Uau! Num país onde já colocaram a foto de uma mulher presidente de perna aberta no local onde se coloca gasolina para simular um coito, né, que é um desrespeito a todas as mulheres, se você tem ou não suas raivas e suas birras contra a ex-presidente Dilma Rousseff, ou presidenta, como ela gostava de ser chamada, nada justifica que você seja um imbecil e coloque uma mulher em uma posição horrível no seu carro, porque você é um engraçadão, tá? Piada tem limite. E como tudo tem limite, menos o tiozão do Zap. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre forma e sistema de governo, que é um tema maravilhoso, né? Primeiro, a gente vem falando de formas de governo o tempo todo, né? Porque essa aqui é sobre democracia, né? Então, uma das formas de governo é a democracia, e essa é a mais bela das formas lá. Inclusive, eu lembrava esses dias de uma frase, de um texto que, salvo engano, tá no livro do... posso estar citando um filósofo errado aqui, mas, salvo engano, está no livro do Hobbes, que ele falava assim, a democracia é o sistema mais perfeito de todos. Ele falava assim, se o céu existisse e ele fosse regido por algum sistema, esse sistema seria democrático. Ele falou, mas não se iluda, não. Ele é tão perfeito que a raça humana não consegue manuseá-lo e nem conseguiu. Né? Então, assim, a ideia dele é perfeita, mas a execução dele sempre vai trazer problemas porque a gente é falho pra caramba. Mas, dentre os piores, a gente sempre vai se resgatar a monarquia. E por que eu falo dentre os piores? Porque as outras formas de governo conhecidas são o quê? A monarquia, né? a tirania, né? O principado, o despotismo, né? Então, assim, essas formas de governo aí são realmente terríveis. Então, a gente vai se colar ali na democracia. Por quê? Porque, em tese, ela é um sistema mais robusto. Eu lembro muito quando lia ali em 2006, né? Só para falar o tantinho que eu estou velho, em 2006 estava lendo um livro que me acompanhou durante toda a minha carreira, chamado de um autor francês chamado Tocqueville, né? E Tocqueville foi um cara que ali em 1700 e pouco, 1800, ele falou, cara, o que está rolando ali na América? Eu vou pegar um bus, eu vou pegar um naviozinho para lá e ver o que está rolando lá sobre essa suposta democracia, né? O inglês, na verdade, né? Não, francês. E aí ele cai para lá, para os Estados Unidos, e começa a observar o que está rolando ali, o que seria a tal da democracia, né? E uma das coisas que ele percebe nos seus estudos ali são 2 livrinhos assim que ficam em pé quando você deixa eles em pé, e isso quer dizer que quando você quiser saber se um livro vale a pena ser lido, primeiro procure um livro referendado, e o segundo, coloque ele em pé. Se ele ficar em pé, ele merece ser lido. Olha! Livro curto não merece ser lido? Não, existem livros maravilhosos curtos, né? Como O que é a Democracia, sim, o próprio Manifesto Comunista, né? São livrinhos fininhos e tal, que era para atingir a massa mesmo, né? Mas esses livros pesados, esses livros que doem a coluna, são os livros que vão te fazer mudar a sua perspectiva de vida, né? Porque um cara que escreve 3.000 páginas sobre alguma coisa, ele tem que ter se debruçado. Senão é só uma piada, o livro dele nunca vai para frente, né? E aí são 2 volumes gigantescos, né? Democracia na América é o nome do livro. Recomendo, tá? Leiam, claro, com olhares de quem escreveu aquilo há quase 300 anos atrás, mas ainda assim maravilhoso. Só um adendo aqui, estava na casa da minha mãe ontem, e ela estava mexendo nos meus livros lá e colocando nas estantes, e eu peguei um livro lá que foi escrito em 1614, que eu li há um tempo atrás, chamado Mensageiro da Paz, que é um livro que parece que ele foi escrito hoje. Sinal que, infelizmente, a gente está andando para trás há muito tempo, né?
Pois é, então, não significa que o livro é futurista, significa que a gente é que está andando para trás. A gente é cíclico e a gente anda muito para trás. Então, essas formas de governo são essas, e os sistemas de governo são sistemas que vão dar forma àquelas formas de governo. Então, eu tenho o presidencialismo, o parlamentarismo e a monarquia. Para além delas, eu tenho as variantes, né? Não as deltas nem as omicrons aí, mas as variantes delas. Uma delas em extrema discussão no Brasil agora, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, que é o famoso semipresidencialismo. Por quê? Porque é importante que a gente converse sobre o semipresidencialismo, porque ele está na moda. E aí a gente precisa entender se ele funcionaria ou não. Mas eu prefiro aquela outra forma lá, um golpe militar com o Bolsonaro no poder. Eu acho muito mais inteligente, entendeu? Eu acho inteligentíssimo também, até porque depois do golpe, vamos ver se ele é expulso do exército de novo, como foi da primeira vez. As pessoas, não, ele é muito inteligente. Jamais os militares tirariam ele para pôr alguém com 2 tic-teco. Tem como ser expulso do exército 2 vezes? Não tem nem como. Essa é uma possibilidade. Né? Eu estava conversando com os alunos um dia desse sobre golpe, né? E que tem tudo a ver com o nosso tema hoje, presidencialismo e parlamentarismo. E eu falava assim, ó, gente, se o presidente chamar o exército para tomar o poder, é golpe. Não é golpe, isso é golpe. Vamos lá, vamos explicar. No Brasil, não existe chefe maior das Forças Armadas. Esse chefe maior é o presidente. E o presidente do Brasil é sempre um civil. Jair Bolsonaro é um civil. É um civil. Se ele estudou na escola militar, se ele era saltador de paraquedas, pouco importa. Quando ele foi eleito como um civil. Não existe a mínima possibilidade de um militar ser eleito presidente da República no Brasil, porque a Constituição não permite isso. Por ele ser o chefe das Forças Armadas, um civil, caso ele peça que as Forças Armadas tomem o STF ou o parlamento, isso se chama golpe, tá, gente? Não existe forma constitucional de o líder das Forças Armadas tomar os outros poderes, porque é um civil mandando nas Forças Armadas, isso se chama golpe, tá, gente? Então, se ele manda que as Forças Armadas ataquem qualquer outros poderes, isso é golpe. Ah, professor, mas é golpe. É golpe, assim, ó, respira, para de respirar. Segura aí, 10 minutos. Agora volta a respirar. Então, assim, é importante que você tenha essa noção, tá? Não existe governo militar no Brasil, nem nunca vai existir sobre a égide da Constituição de 88. E caso o presidente mande o exército fazer, é golpe. E se o exército fazer sem a ordem do presidente, é golpe, beleza? Então, assim, não precisa sofrer, nem precisa... Pode respirar, tá bom. Segura a emoção. Segura a emoção para de ser burro. Então é isso. Nós temos hoje o presidencialismo e o parlamentarismo, que são grandes sistemas que vêm girando o mundo, né? Nós temos aí as monarquias parlamentaristas, que é o quê? São os países que ainda se apegam a uma tradição que não faz sentido algum, e que alguém teria sido escolhido ali por Deus, teria o sangue azul, e por isso os filhos e os netos e os bisnetos dele vão trocando pelo poder ali. Gente, eu acho que se a Rainha Elizabeth não tivesse sido escolhida por Deus, ela já tinha morrido, né? Vamos lá. Não, ela Cadê já a morreu. fé de vocês? Vocês sabem que ela já morreu, que essa é a 3ª geração dela. Tá, entendi. Ela tá verdade, sendo... Na verdade, ela é como é que chama? Um holograma. Ela é uma reptiliana. Não, isso aí já é teoria demais do WhatsApp. Não. Ela é uma reptiliana. Nós já decidimos teoria aqui não, a gente tem provas. A gente acredita que ela é uma reptiliana. A Kelly, inclusive, desdenhou da gente quando a gente levantou essa teoria, que ela disse que nunca tinha ouvido falar. Não é teoria, é ciência, é fato. Gente! Isso demonstra que ela não está acessando a internet, pelo menos há 50 anos atrás, porque desde que o mundo é mundo, nós sabemos que os reptilianos comandam o nosso país, né? E o Jair Bolsonaro, quando você vê ele descamando assim, não é porque ele está cansado, porque ele está dormindo, não. Reptiliano. Mas ele é uma classe mais rebaixada de reptiliano, né? Ele é um calanquinho. Ele tá no máximo um candango. Antes da gente entrar, para explicar direitinho o que é reptiliano, antes da gente entrar num assunto secundário, não tão importante como presidencialismo, essa chatice, vou explicar aqui segundo o Wikipedia, que é a maior e melhor ferramenta mais precisa
de pesquisas da história da humanidade. Reptilianos, também chamados de reptoides, povo lagarto, reptiloides, saurians e draconians, são supostos humanoides reptilianos que desempenham um papel proeminente na fantasia, ficção científica, ufologia e teorias da conspiração. A ideia dos reptilianos foi popularizada, Em resumo, eles são répteis que se transvestem de seres humanos e que dominam a humanidade. Jeff Bezos, Elizabeth, tudo isso aí é reptiliano. E viva o nosso eterno presidente Donald Trump, É a nova que ordem é quem mundial? está desmascarando tudo isso, impedindo que mais de 800 mil crianças sejam utilizadas como escravas sexuais todos os dias. Todos os dias, 800 mil crianças somem no mundo para serem escravas sexuais, e os reptilianos estão por trás disso. Donald Trump está impedindo, e Bolsonaro é o braço direito de Donald Trump aqui no Brasil. Eu achei Eu muita espero que teoria você saiba disso, Kelly. Eu achei muita teoria da conspiração misturada, assim. Achei que... Teoria não é achei teoria que... da conspiração, é só ciência. ficou Pisou um triste. pouquinho no acelerador aqui. É ciência, Eu fico triste Kelly. com esse preconceito da Kelly de chamar de teoria da conspiração, que é verdade. Mas enfim, vamos lá. Já demonstra de par que ela não está a fim de entender a verdade sobre o mundo. Ignorante, Márcio. Esse povo assim, ó, tem uma venda. Ignorante, tadinha. Exatamente. Está ainda Traduzindo presa burra. na caverna de Platão. Vamos lá. Então, o presidencialismo e o parlamentarismo, nós temos primeiro essa ideia equivocada da monarquia. Né? A monarquia seria lá pessoas que foram escolhidas e tal. Eu tenho um colega que é monarquista, e aí eu falei que tinha gravado recentemente... Óbvio que é um colega e não um amigo. Não dá, né? Brincadeira. Então, assim, eu tinha gravado para um partido político aqui de Brasília, um partido político nacional, gravei aqui em Brasília um curso sobre direito eleitoral para mulheres e tal. E aí o nome desse partido é Republicanos, né? E aí eu falei, gravei um curso para republicanos. Aí ele falou assim, quando é que você vai gravar para os monarquistas? Ela falou, junta você mais 2 aí que a gente grava, né? Eu só não sei para que vai servir, porque monarquista no Brasil, gente, é pior do que o episódio passado que a gente falou dos nerdzinhos comedor de cheetos lá, anarcocapitalista. Tipo, monarquia no Brasil, tem gente que ainda ajoelha na frente do Orleans e Bragança lá. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, beleza. A monarquia, o parlamentarismo, né, monárquico lá, né, a monarquia parlamentarista é a primeira versão do que a gente considera o quê? Vamos tirar o poder desse rei aí? Vamos. Não funciona? A gente sabe que não funciona. O cara vai pegar aí o nosso dinheiro aí, vai fazer nada, não tem quem mande. E aí a gente tira o poder daquele cara e cria um parlamento ali, quando a burguesia toma para si o poder, mas achando bonitinho lá que esteja o Palácio de Buckingham, e quando aqueles caras com capacete de negócio atropelam uma criança no meio, e tem gente justificando lá, mas eles são militares treinados. Vocês viram esse negócio que aconteceu essa semana? Não. Uma criança tem os bonequinhos de chumbo lá do palhaço de Buckingham lá, né? E aí eles estão saindo da guarda, e uma criança, de 4, 5 anos, entra na frente deles, e o cara passa por cima mesmo, ele dá uma joelhada, a criança cai, e ele passa e dá um grito lá. Ok. Aí tem gente no comentário lá falando assim, mas você tem que entender que ele está em serviço, e uma criança... É uma criança, é sério que tu tá passando pano para um cara que bateu numa criança? Do nada! É sério, é sério. Não, pera, mas a criança mereceu? Não, ele nem mereceu, bichinho. Se ele tivesse pelo menos merecido, mas nem assim. Mas assim, ó, é isso. Então, assim, o palácio lá, o rei é o quê? É um povinho lá que ganha um dinheiro lá, eles têm uma mesadinha lá para falarem que eles são importantes e tal. E quem manda é o parlamento e o primeiro-ministro. O presidencialismo, e de uma forma bem clara, no presidencialismo, no parlamentarismo, nós temos um chefe de Estado e um chefe de governo. O que é chefe de Estado? Chefe de Estado é assim, ó, o Brasil é o Estado perante quem? Perante os outros países. Então, o chefe de Estado é o cara que vai lá no G5, no G7, no G11, é aquele cara que tira a foto, todo mundo lá, de mão dada, e ele tá assim, do ladinho. Esse é o chefe de Estado. É quando você vai para lá, passar vergonha, porque não consegue nem manter uma conversa, ou quando tu manda um I love you, Trump,
no meio de uma conversa. Esse é o chefe de Estado, né? Tá. O chefe de Estado é o que passa vergonha na gente... A nível internacional. E o chefe de governo é o que passa vergonha na gente a nível interno. É o cara que, quando tem um desastre... Eu acho bom, assim, porque a vergonha alheia é dividida. Eu acho Sim. bom. E aí, quando o chefe de governo é o cara assim, ó, desastre horrível na Bahia. O que o chefe de governo tem que fazer? É andar de jet ski, né? Tipo, essas ideias rápidas que tem que ter. Tipo, morreu 50 pessoas num desastre. O que o cara tem que fazer? Ele tem que andar de fazer uma live, comer... Andar de Hot Wheels. Andar de Hot Wheels. Tá? Isso é o chefe de governo, é o que a gente espera dele. Se você espera uma coisa diferente, você nem devia estar escutando o nosso podcast, né? Então, assim, ó, o chefe de Estado e o chefe de governo. No parlamentarismo, essas duas funções são divididas. Ou seja, o chefe do Estado é quem? É a Rainha Elizabeth. Ela vai lá, ela tira fotografiazinha e tal. É claro que ela sabe que ela não tem tanto poder político. Em algumas ocasiões, ela vai determinar que o chefe de governo a represente, para que ela também não fique lá isoladinha lá, porque o pessoal vai querer: ô, Betinha, vamos tomar um chazinho e tal, com leite, sem leite e tal. Então, assim, esse é o parlamentarismo. O parlamentarismo, ele divide essas duas funções em duas pessoas. E isso é maravilhoso. Eu estava olhando para cá porque a câmera está aqui. Então, ele divide em duas pessoas, chefe de governo e chefe do Estado. A moda agora, muito levantada aí por alguns parlamentares, inclusive por alguns membros do STF, é o tal do semipresidencialismo, que é interessante. O semipresidencialismo é o quê? É eu pegar o presidencialismo e dividir as funções também, o que seria maravilhoso. Eu pegaria e teria um presidente que seria o chefe de Estado, só que esse presidente indicaria quem seria o chefe de governo entre os parlamentares. Então, um cara eleito ali seria indicado pelo presidente para ser isso. Desde que esteja dentro ali do Congresso Nacional, né? Então, senador... Tá, mas então é qualquer um, assim. Que qualquer um. É muito criterioso no Congresso Nacional, né? Eu nunca votei errado na minha vida. Ganhou? Não ganhou, mas eu tinha certeza que tinha votado. Então, assim, esse é o semipresidencialismo que as pessoas falam. Por quê? Porque é muito importante a gente dar um mergulho profundo aqui. Então, mas espera, eu não entendi, não achei isso razoável ainda, porque vamos lá, Bolsonaro é o presidente. Aí ele vai indicar... Só isso aí eu já não acho razoável. Sim, mas tá, ok. Aí ele vai indicar o chefe de governo. Ele pode escolher, tipo, Flávio Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro. Claro que vai passar ali por todo... Vai passar por toda uma seleção ali e tal, né? Não, mas só pessoas. Bruna Cassis, que é uma gênia também aí do nosso... Então, beleza. Deixa eu só dar um mergulho profundo aqui para a gente entender as razões de um semipresidencialismo e não um parlamentarismo. Por quê? Porque se eu tenho um chefe de Estado e um chefe de governo, no Brasil nós temos quantos chefes de governo? Nós temos o presidente, nós temos os governadores, nós temos os prefeitos e temos o governador do DF. Então nós temos 4 chefes de governo, né? Só que em porções menores. E só um chefe de Estado. Então, como replicar o parlamentarismo no Brasil? A gente teria algumas dificuldades. Por quê? Primeiro, porque a gente não tem um chefe de Estado. Não, mas pensa na teoria mesmo. Não nomeia, para a gente pensar a vera mesmo. Então, temos um chefe de Estado, uma pessoa que representaria o Brasil. Esse é o presidente. Esse presidente também tem um duplo cargo, que ele é o chefe de governo. Nós temos os governadores, vamos supor, governador de São Paulo, ele é governador daquela faixa territorial ali, e ele tem também um Congresso Nacional, e esse Congresso Nacional, é claro, a gente vai chamar lá de Câmara Municipal ou Câmara Assembleia Legislativa. Obrigado. Né? Então, nós temos isso. Aí viria a grande questão. Nós teríamos um híbrido bizarro, onde nós teríamos um parlamentarismo a nível Brasil e um presidencialismo a nível estadual. Então, assim, é muito complexo a conta, porque não é só mudar. Lembrando que o Brasil já foi parlamentarista por duas vezes, né? Então, assim... Não, muito certo. Foi ótimo.
Maravilhoso. Né? Então, o Brasil já foi parlamentarista, tá? Então, a gente não está falando de nenhuma novidade. O problema é que o Brasil é bizarro. E é bizarro por quê? Porque na maioria dos grandes países, nós só temos duas instâncias de poder. Nós temos Estado e governo. Estado e Estado com E maiúsculo e Estado com E minúsculo. Né? Então, nós temos lá os Estados Unidos. Nós temos lá o presidente dos Estados Unidos e nós temos os governadores dos estados. Ponto. Né? E toda aquela democracia confusa lá que a gente já discutiu algumas vezes aqui, como é a eleição e tudo. Mas, no Brasil, nós fizemos uma coisa que é muito bizarra. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, de poder constituinte, no Brasil nós temos 4 poderes constituintes. Olha que coisa louca. Né? Nós temos uma Constituição Federal, nós temos uma Constituição Estadual, uma Constituição Municipal e uma Constituição do DF, que tem nomes diferentes, mas também são constituições. Então, nós temos, se alguém te perguntar uma vez, algum dia assim, quantos poderes constituintes nós temos no Brasil? Você tem que falar mais de 5.500, né? Porque é um absurdo, é uma loucura. É tão louco que eu vou ali em Águas Lindas do Goiás e eles legislam, né? O que é um absurdo. É um absurdo, né? Nós temos Brasília que tem um governador, um quadradinho desse tamanho, né? E assim, e temos um governador. Nada contra nenhum governador, a ideia não é essa. A ideia é falar do absurdo que a gente constrói a partir dessa nossa democracia, que é de um mergulho profundo. Né? Desde a Constituição de 88, a gente é o primeiro país e único no mundo que deu poderes para os municípios gigantescos, inclusive na esfera tributária que a gente conversava no podcast anterior. Então, assim, o Brasil é uma bizarrice. Você vai ali na Alemanha, tem lá os condados, você vai ali na Itália, ninguém chamou um cara de prefeito e falou, prefeito, ó, vem aqui, tu pode escrever uma constituição para vocês aí, desde que tu respeite as que tem em cima, tu pode botar qualquer coisa, né? Tem o princípio da paridade, tem que estar falando lá direitinho. Você vai ter 7, 10, 11 deputados para te auxiliar. Gente, beira o absurdo. Então, por que o parlamentarismo hoje no Brasil seria confuso? Porque a gente teria que decidir esse mergulho profundo que a gente deu agora. A gente teria que decidir o Brasil como um todo e não só a parte de cima. Por isso que... Isso eu nunca tinha parado para pensar. É complexo. E por isso que muitos teóricos falam do semipresidencialismo. Por quê? Porque nós teríamos um semipresidencialismo no governo e um presidencialismo normal nos estados para baixo. Então, só teria uma diferença lá em cima e as outras seriam iguais. No parlamentarismo teria tudo diferente, porque eu não tenho mais o presidente, eu tenho o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro tal. Então, não vai ter mais eleição para governador em Brasília, eu vou eleger a Câmara Legislativa e ela vai eleger o primeiro-ministro de Brasília. Então, assim, as coisas são muito complexas. Mas é maravilhoso que a gente converse sobre isso. Por quê? Porque não existe bom nem ruim. Presidencialismo e parlamentarismo, nós temos exemplos no mundo todo que deram certo e que deram errado. Nós temos primeiros ministros que foram pegos em casas de prostituição e não sei o quê, né? Famosos e tal, e não caíram, mantiveram lá o seu poder imenso lá num país chamado França, né? E que não é um paizinho, né? Inclusive, França, eu amo você, espero fazer minha dupla titulação do doutorado com vocês ano que vem, então não escute esse podcast. Mas, assim, é importante que reflita sobre como é complexo que problemas complexos demandam soluções complexas. Então, eu poderia ser muito engraçadinho e falar assim, vamos trocar pelo parlamentarismo. Por quê? Porque aí a gente vai ter uma pessoa para fazer vergonha para a gente lá fora e uma pessoa para fazer vergonha a gente aqui dentro. Mas não. É um negócio extremamente complexo. Por exemplo, por que o semipresidencialismo cresceu? Tem que dar nome aos bois. Há toda uma conjuntura de que o ex-presidente Lula possa vir a ser eleito. E vamos refletir sobre o Lula mesmo. O Lula, internamente, ele não é uma unanimidade, mas externamente ele é uma unanimidade. Então, ter ele como um chefe de governo, chefe de Estado,
e ter uma outra pessoa como chefe de governo poderia fazer bem à democracia brasileira, porque nós teríamos um Lula lá fora e não precisa ter raiva ou amar o Lula, tá, gente? É só tu ver o que o cara fez nos últimos 3 meses no âmbito internacional, sendo recebido por gente que manda no mundo e os caras pegando a mão dele e querendo ouvir ele. Então, externamente ter o Lula, vamos dar um exemplo ainda melhor, o FHC. O FHC também tem uma belíssima imagem fora do Brasil, e aqui no Brasil, como ele só aparece em tempo de eleição, ele não é tão odiado, mas também não é amado por ninguém. Eu nunca vi ninguém falar de saudade do FHC. Não é um fenômeno eleitoral. Então, assim, ó, o FHC e o Lula são grandíssimos. Outro cara que é um grandíssimo exemplo externo é o próprio Temer, né? As pessoas veem no Temer um ar de seriedade, de pró-democracia, de não sei o quê. Aqui dentro a gente já tem os nossos... O Temer, você tá falando sério? Sim, meu brother, entenda que a visão de mundo é diferente. A visão que o Lula tem externamente é de que ele é um guerreiro que mudou o Brasil, que lutou, que não sei o quê. Internamente vai ter o lá, ele é ladrão, ele é isso, ele é aquilo, não sei o quê, ele falou da mulher, ele falou... Ok. Então seria interessante, e esse era o susto que as pessoas tomaram da possibilidade da volta do Lula e começaram a construir essa possibilidade de um semipresidencialismo. E não se iluda, isso vai entrar em pauta em algum momento, não agora, não tem condições de ser feito agora, mas durante o governo do próximo presidente, seja quem for que ganhe, essa discussão vai ganhar força, vocês vão ver com toda certeza a discussão do semipresidencialismo aumentar a discussão, porque você vai começar a cair na boca do cara, do monarca, né? Desses caras mediano para baixo. E aí eles vão falar semipresidencialismo. Nossa, é uma boa maneira de chamar a pessoa de burra. Você é mediano para baixo. Mediano para baixo. Mas aí esse também é um grande problema, né? Porque a gente, todos os nossos problemas institucionais, estruturais, a gente discute no meio da crise, né? Ou são problemas que têm nomes, né? Então, agora a gente vai discutir parlamentarismo por causa do Lula. Não é porque é um sistema que a gente eventualmente vai fazer funcionar melhor. Não, é para tirar poder do Lula. Então, isso também é um probleminha que a gente tem aqui, né? Ah, é só porque você quer dar poder pro Lula, né, sua comunista? E o tal do mercado também, né? O mercado aceitaria muito bem a figura de qualquer presidente no âmbito externo. Por quê? Porque para ele pouco importaria os movimentos externos. Tanto pouco importa que o presidente atual do Brasil é um fenômeno ao contrário no âmbito internacional, né? Ele é uma piada internacional. Né? Muito bom isso, um fenômeno ao contrário. A minha opinião, né? Basta abrir a internet aí e ver as preservações. Tu tem noção que o presidente do Brasil meteu um I love you pro Trump? É sério? Não, ele não falou assim, ó, I miss you. Ele não falou assim, you have a friend in me, né? Ele não pegou nenhuma música assim, you got a friend in me. Não, ele mandou um I love you assim, ó, na cara. Tipo, Trump, I love you. Moleque, tu tem noção do que é o I love you? O I love you não é o eu te amo, não. É o, cara, eu quero te quebrar no meio, né? Eu quero te levar e te jogar na parede e te chamar de lagartixa. Desculpa eu falava, cara, me come, pelo amor de Deus. Exatamente, né? Porque a gente aprende o inglesinho aqui no Brasil e, I love you é eu te amo, não é não, moleque. Quantas vezes tu viu um americano mandar um I love you até em filme? Não é um negócio que tu fala para qualquer pessoa, não, né? Não é o eu te amo nosso, que a gente tá bêbado, aí fala assim, Eric, dá pra nós, eu te amo, moleque. Dá um abraço aqui. Te considero pacas, entendeu? É outro sentido. É o elogio do hétero top, não, né? Eu nunca fico bêbado. Que é o elogio do hétero top. Nossa, Eric, você está muito apresentável, né? Eric, você tem presença hoje, você tá com presença. Então, mas aí, ainda da gente falando nesse sentido do parlamentarismo, como é que é? Presidencialismo misto, é isso? Semipresidencialismo é o nome. Semipresidencialismo. A gente continuaria escolhendo o presidente, porque a gente percebe, por exemplo,
o Brasil tem uma dificuldade muito grande de abrir mão de escolher o presidente da República, né? Mesmo que escolha mal. É uma coisa que o brasileiro quer fazer, né? É a única eleição que importa, praticamente. Perfeito. E o nome que tu coloca aí também é maravilhoso, tipo presidencialismo misto. Eu nunca tinha ouvido falar. Então, vamos lá. A construção Não, eu pode inventei caminhar para aqui na dois minha sentidos. cabeça. Assim. Não, e é muito bom. Sinal que é uma você teoria que eu acabei de inventar. é uma boa nomeadora. Inclusive, depois vou pedir umas dicas aí. Nome de cachorro, nome de criança, né? Que é nomes tops. E aí, a discussão do semipresidencialismo deve caminhar para dois lados. O primeiro é o presidente é eleito pelo povo, e ele vai ser o nosso chefe de Estado, e ele vai nomear o seu primeiro-ministro, o seu segundo presidente ali. O segundo caminho que deve tomar, e deve ser o que vencedor, é uma cópia do parlamentarismo. É que o Congresso Nacional eleja, né, esse segundo presidente, e esse primeiro presidente tenha ingerência também sobre esse segundo em alguns aspectos, né, até para que conversem sobre a mesma bandeira e tenham a mesma linha ideológica e tal, senão não faz sentido algum. Então, o semipresidencialismo deve tomar força, né? Eu venho acompanhando aí discussões de bastidores aí, e já uns 3, 4 ministros grandes, né, já vêm falando que estão dispostos a defender a ideia do semipresidencialismo. Lembrando que quando o ministro do STF diz que vai defender, é importante porque professor, você não é a favor, então, de fechar o STF? Não, gente, sou não, tá? Antes de você pensar que eu era um desses, não sou, né? O Eric no personagem... Tem que fechar, tem que fechar. Manda 2 militarzinhos lá e fecha. Oxi, não cabe um soldado. Mas daí se o STF ficar bravo, eu peço desculpa. Você fala assim, acabou, soldado, para de pintar o meio-fio ali e vamos lá fechar o STF. Isso. Já pintou muita árvore hoje. Já pintou muito caule de árvore aí. Vamos fechar uma instituição para dar um... Exato. Já comeu muito, já comeu muita picanha. Eu falo, desculpa, Xandão. Perdão, Xandão, foi sem querer. Nunca foi minha intenção. Já comeu muita picanha, tá na hora de fazer outra coisa. Então, assim, quando o STF diz que vai entrar em uma discussão, é porque ele vê alternativas constitucionais para aquilo, né? Porque ele não vai se indispor com a Constituição, porque isso faz com que as pessoas se indisponham com o STF e eles precisam também se autoproteger ali, né? É claro que está entrando lá uns ministros do STF bem suspeitos ali, para não dizer meio burros, mas a grande maioria ainda salva ali, pelo menos na questão conhecimento, né? Mas... E não é conhecimento bíblico. Graças a Deus. Graças a Deus não é conhecimento sobre Deus. Né? Então, assim... se fosse um conhecimento bíblico do Novo Testamento, ainda estava melhor, né? Mas se for só do Velho Testamento, a gente vai ter um problema. Não pode ficar só mandando prender os outros que falaram mal do presidente para você conseguir um carguinho, não, tá, seu bosta? Não tô falando de ninguém, tá, gente? Tô chutando um exemplo hipotético. E nem adianta fazer oração em línguas. Eu aprendi 3 orações em línguas, até sempre ensino para as pessoas. É chinela Raider. É só chinela Raider, e aí você vai emendando. O outro é chupa bala house, que também fica muito bonito. Chupa bala house. E o mais profundo da oração é o Siri canta lá na lagoa, que é Siri canta lá na lagoa, Siri canta lá na lagoa. E aí tu vai emendando ali, moleque. E se misturar as 3, então? Aí você já acabou de ver as línguas de fogo lá que acabaram de descer no céu na sua boca. Então, assim, é importante que a gente entenda que o presidencialismo tem falhas gravíssimas, o parlamentarismo também tem falhas gravíssimas. Por quê? Porque nós, como seres humanos, temos falhas gravíssimas, tá? A espécie... mas é porque você foi beijado por um anjo quando nasceu e nós, réis mortais, não conseguimos esse feito, né? Mas é importante que a gente tenha essa exata noção de que presidencialismo ou parlamentarismo funcionam dentro de suas particularidades. Existe sistema melhor ou pior? Não existe. Então, e aí eu tenho uma dúvida. Porque, por exemplo, no parlamentarismo, né, a gente tem essa
a questão, por exemplo, da Alemanha. A gente teve a Angela Merkel durante muitos anos como primeira-ministra da Alemanha, de forma completamente legal. Mas isso é positivo do ponto de vista da necessidade de alternância de poderes? Você ter uma pessoa como primeiro-ministro durante décadas? Exato, né? Pelo menos no presidencialismo, a cada 4 anos, você é obrigado a, pelo menos, tentar trocar, né? Ou então, quando algum presidente compra o Congresso Nacional e muda de 4 para 8 anos, também é possível, né? Mas daí o limite é 8, pelo menos, né? Não são décadas. Exato. Então, assim, quando a gente fala de parlamentarismo, o parlamentarismo promove esse tipo de coisa, né? Nós tivemos aí grandes, e o exemplo que a Kelly traz aqui é maravilhoso nesse ponto. Qual é a grande sacada do parlamentarismo? Porque aí, nesse caso, por exemplo, não estou nem dizendo que a Angela Merkel foi ruim, mas se a gente trouxer para o Brasil, a gente vai ter o Arthur Lira 20 anos no poder? Severino Cavalcante, que o diabo Eduardo tem. Cunha? Que o diabo tem. Eduardo Cunha? Exatamente. Com Cunha lá, que era um cara que era considerado um bandido lá dentro, e o Brasil virou uma palhaçada tão grande que o cara que era da bandidagem fala assim, você é presidente da Câmara, e o outro cara que era líder lá falou, eu vou ser presidente do Brasil, e aí a gente vai nessa daí. É porque o Brasil, primeiro, a gente perdeu a vergonha de ser burro, que é uma vergonha que a gente precisa manter. Tá? A gente precisa recuperar. Isso não é uma agressão. A gente Quem tiver isso como plataforma de campanha, leva meu voto. A gente precisa voltar. Carlos Bolsonaro. A gente precisa voltar a ter vergonha de ser burro, né? Porque foi isso que fez com que a humanidade avançasse, né? Um dia eu cheguei e falei assim, rapaz, vou matar aquele dinossauro, aquele mastodonte aí, vou matar um elefante. Aí vem um cara correu lá para matar o elefante pisou em cima dele. Aí o cara falou assim, caraca, que bicho burro. Eu não vou matar o elefante na frente dele. Então, assim, o fato da gente saber que a gente é burro, da gente saber que a gente nada sabe, né? Quando o Descartes lá falava eu daria tudo que sei por 50% do que eu ignoro, eu sempre falo que minha frase eu daria tudo que sei por 1% do que eu ignoro, porque eu ignoro muitas coisas, né? A gente é uma arminha que vai uma jarrinha que vai se enchendo ali durante a vida, e a psicologia prova isso, que a gente vai se enchendo de coisas que a gente acredita ou que confirmam o que a gente acredita. No final da sua vida, você vai olhar sua jarra, ela tem o quê? 98% da mesma coisa. A Kelly falou que pessoas brancas chegam mais longe. Aí eu fui lá. Falei isso. Misericórdia. Aí eu fui lá e li o livro do Homo Sapiens, falando que possivelmente houve uma mistura de raças e realmente saiu uma raça ali que poderia ser melhor do que a outra. Então eu vou somando verdades que confirmam a minha verdade. E no final das contas eu acreditei numa mentira a vida toda, né? Porque é assim que a gente funciona. E a gente precisa ter vergonha disso. A gente precisa voltar a ter vergonha de ser burro. Por quê? Porque eu chego no Eric e falo assim, Eric, tu sabia que os reptilianos vão comandar o mundo? Aí o Eric fala assim, Márcio, interessante demais esse ponto que você levanta. Mas tu já ouviu falar nas teorias das conspirações mentirosas? Não. Se é teoria da conspiração, é verdade. Não, mas senta aqui. Aí eu escuto, porque eu tenho vergonha de ser burro, e aí eu escuto e ele me mostra que talvez eu esteja equivocado. Então eu já tenho 2 verdades. Aí eu vou procurar uma terceira, uma quarta, uma quinta, e aí a gente vai avançando como sociedade. Porque por mais que tu acredite, eu não estou falando o que eu acho não, tá, gente? Eu estou falando que a psicologia fala em estudos científicos extremamente complexos e profundos. Você acha que você toma decisões baseadas em todas as informações que você escuta, não sei o quê. Mas a verdade é que tu toma uma decisão e depois tu fundamenta sobre a forma que você acredita. Então eu chego aqui e falo assim, negros são bandidos, ponto. Eu falo, por quê? Porque eu observei as pessoas. Não, mas tu imprimiu um preconceito que tu tem, e depois tu justificou o teu preconceito com outros conceitos prévios, e tu saiu mascando dali e dali. Né? A importância disso é o quê? É que
quando o René Descartes, ou aqui no Brasil, o René Descartes, né, vai fazer lá o discurso do método, né, ele vai fazer o quê? Ele vai partir do pressuposto que, e se eu não soubesse nada? E se tudo que me falaram fosse uma mentira, Eric? E se tudo que a Kelly me ensinou não fosse verdade? Ai, pior que a Kelly gosta de espalhar fake news mesmo. Certeza. É a minha cara. E aí, ele faz o quê? Ele estava lá, né, de boa, estava tendo uma peste lá, e ele estava ilhado lá. Eu vou zerar o meu conhecimento e vou começar a pensar tudo de novo, do zero. E para que eu não me perca nesse momento, eu preciso criar uma regra básica. Se eu penso, eu existo. Penso, logo existo. É claro que você vai ouvir essa frase, penso, logo existo, toda fora do padrão. Mas ela é só um mandamento do René Descartes, ou do René Descartes, lá para falar assim, ó, gente, quando eu zerar todo o meu conhecimento, eu posso me perder no processo. Eu posso desconfiar que eu estou vivo. Quem diz isso? Assiste aquele filme lá, Origem, Inception, né? Às vezes uma pequena coisa implantada lá na sua cabeça, uma verdade, ela vai crescendo, crescendo até que ela se torne a maior verdade da sua vida. Então ele falou, cara, eu preciso me precaver. Então se eu penso, eu existo. Então, em algum momento que eu desconfiar da minha existência, eu vou falar, opa, se eu estou pensando é porque eu existo. E ele reconstruiu tudo e ele chamou isso de discurso do método. É um livro maravilhoso. Leiam aí, um livrinho que não fica em pé sozinho e ainda assim é um livro maravilhoso. Mas... Fica assim, se ele for edição de bolso, ele fica em pé. E aí, é importante que você foque nisso. Primeiro, é preciso que a gente aprenda que ser burro é feio. E ser inteligente é impossível. Então, é uma busca, né? Você vai tentar... Por isso que eu leio bastante o WhatsApp, para tentar ser menos burro. Que é muito texto maravilhoso. Tem cada textão falando que o Cazuza... Né? Então, assim, é importante que você foque nisso. Primeiro, a vergonha de ser burro. Por quê? Porque todos nós somos burros em alguma coisa. Por exemplo, quando eu falava de presidencialismo, eu soltei um semipresidencialismo. Aí a Kelly falou, pô, Márcio, eu não estou acompanhando isso. Eu falei, então tu é burra em uma questão. No final da aula de hoje, ela já não é mais. Ele estava esperando o dia inteiro para te largar essa, Kelly. Nossa! Mas hoje ela já não é mais, né? E amanhã ela vai estudar e talvez ela me chame no WhatsApp e fale assim, Márcio, eu li muito sobre semipresidencialismo e eu discordo. Ela fala, discordo de quê, Kelly? Discordo que ele é uma solução. Pô, que sensacional. Ela você não discorda do quê, Kelly? Você é burra. Ela não só saiu do estado de burrice, como conseguiu virar crítica daquilo que ela já não é mais burra. Isso é maravilhoso. Por quê? Mas, gente, esse li muito sobre não foi no WhatsApp, tá? Só para deixar claro aqui. Sim, e é importante isso. Então, presidencialismo é um sistema de governo maravilhoso, que deu certo em muitos países e deu muito errado nesses mesmos países. O parlamentarismo é a mesma coisa. Pensa, você ter 40 anos a mesma pessoa no poder. Aí você vai falar, ué, mas se está dando certo, é para ficar mesmo. Não é. Porque a ideia da democracia, uma das grandes ideias da democracia, é que os poderes sejam trocados. Por quê? Porque a gente vem discutindo desde a primeira aula, desde o primeiro podcast, desde tudo. Eu falo aula muito, gente, porque eu sou professor. Onde eu posso, eu estou dando aula. Então, assim, desde do primeiro podcast aqui, a gente vem falando isso repetidamente. A democracia, ela é complexa, difícil e necessária. Por ser complexa, difícil e necessária, nós precisamos nos ater a formas de mantê-la mesmo nos piores momentos. E a democracia é, antes de tudo, o governo das minorias, né? Porque se fosse o governo das maiorias, e tem um rap que eu ouvi um dia desse que ele falava assim, a ironia do Brasil, onde a maioria é a minoria, né? Os negros são maioria e são minoria, porque no Brasil é assim que funciona, né? Como era o apartheid. No apartheid da África do Sul, os negros eram maioria, porém minoria, porque os brancos mandavam. Então, se é o governo das minorias, as minorias precisam ser representadas. Então, se 40 anos tem uma pessoa que agrada maiorias e minorias, há alguma falha aí
de interpretação. Porque assim, se vocês têm a vã ideia de que nós três concordamos em tudo aqui, está errado. A gente discorda em um monte de coisa. Mas a gente está aqui com um podcast dentro do Regra dos Terços, que é um projeto maravilhoso, e a gente acredita que o conhecimento precisa ser difundido. E não é porque é conhecimento que precisa ser chato, que não precisa ter um tiozão do Zap mandando umas perguntas pesadas e tal. A verdade é uma só. A verdade está lá fora e a gente precisa buscá-la constantemente. Então, a verdade esteve aqui o tempo todo, só você não viu, Márcio. Exatamente. E primeiro, deixar de ser burro, é a primeira. E a segunda coisa é, a partir da vergonha de ser burro, procure ler coisas que vão contra o que tu acredita. Ah, mas eu não consigo. Então tu é burro, porque você está acreditando numa mesma linha de raciocínio a vida toda. Não você vai ler outras coisas, você vai mudar a sua opinião. Mas é preciso que você conheça os dois lados. Para de idealizar o bem e o mal, né? Tudo é preto e branco, bem e mal. Tá? Não, gente, o mundo furta cor, né? Os 50 tons de cinza podem até ser um livro pseudoerótico, mas também é a vida, né? A vida não é preto e branco. Existem milhões de tons de cinza entre um e o outro e a gente precisa entendê-los de ponta a ponta. Para de ser burro, né? Então, que faz parte. Não, gente, hoje eu tô muito falador, vou ficar parado aqui nos últimos 9 minutos. Então o resumo é esse, assim, parem de ser burros e votem direito, que aí não precisa a gente estar discutindo sobre parlamentarismo e presidencialismo, qualquer um vai dar certo. Perfeito. E não existe voto certo, tá? Então, assim... eu acho que existe, voto certo é o meu. Não existe voto certo, por quê? Porque se nós estamos discutindo maiorias e minorias, se todo mundo votou e está feliz com a mesma pessoa, alguma coisa errada aconteceu no meio do processo. E essa parcela que perdeu sempre vai se sentir menosprezada diante a que ganhou. É claro que quando você descobre que a pessoa que ganhou estava mais errada do que tu imaginava que estava, que tu avisou que estava errada e ainda assim ela continuou votando, aí é bom, porque a gente volta a ter o poder do eu avisei, que é a coisa que mais machuca num relacionamento, né? O Eric chega lá e fala assim, sabe aquele pneu que eu comprei careca e mandei botar um recap para ficar mais barato? Estourou e eu bati o carro. Aí a Kelly enche o peito, moleque. Nesse momento, qualquer esposa não, no gente. mundo, ela cresce 15 centímetros e fala, mas eu não avisei. Moleque, aquilo ali é o dia mais feliz da vida dela. Não, eu não faço isso, não, eu sou de boa. Muito boa. Não, eu sou de boa, não faço essas coisas. Eu não fico jogando tripudiano na cara da derrota, não faço isso. Não, imagina. Mas um ponto que eu acho importante a gente falar antes da gente caminhar para o final, né? A gente está falando aqui de parlamentarismo e de presidencialismo. Ao meu ver, o parlamentarismo no Brasil, ele não conseguiria ser implantado, primeiro, por todas essas nuances que o Márcio muito bem colocou aqui durante todo esse bate-papo. E, segundo, eu acredito que ele não conseguiria ser implantado, não seria positivo que ele fosse implantado no Brasil. Digamos que a gente consiga resolver o que o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, vai ser. Qual é o papel do Ibanez? Para mim, o papel dele deve ser no lixo da história. Mas, enfim. Primeiro, digamos que a gente consiga resolver qual vai ser o papel desses cabra. Ainda assim, eu acho que o Brasil não é maduro o suficiente para viver um sistema parlamentarista, por exemplo. Porque se hoje o Arthur Lira fosse o grande chefe da nação, não que ele não seja porque Bolsonaro passou a caneta para ele, a gente estaria muito mais perdido do que nós estamos, né? Então, a gente tem que levar em consideração não apenas aquilo que está em voga no mundo, mas também aquilo que é a realidade do Brasil. O Brasil tem uma mania de importar as coisas pela metade, né? A gente vai importar o parlamentarismo, mas a gente não leva em consideração que nos países parlamentaristas os partidos são muito fortes e muito claros. Você vota num partido e você sabe exatamente o que aquele partido defende, de que lado aquele partido tá, enfim. Você sabe exatamente o tipo de político que você encontra nesse partido. Hoje no Brasil não é exatamente assim, né? A gente tem os partidos meio que uma suruba ali, tem de tudo um pouco. Opa, onde? Né? Quero. Então, a verdade que a Kelly levanta aí é essa, né?
nós não somos um povo maduro o suficiente para um parlamentarismo. E talvez seja imposto a gente aí um semipresidencialismo na base da pancada, e aí a gente vai discutir isso lá na frente. O mais importante que a gente não falou, e eu falo aqui no final, o parlamentarismo tem uma forma de resolução de conflitos mais simples do que o presidencialismo. E a Kelly soltou essa bola lá deixou quicando lá no começo e acabou que a gente conversa muito e não chutou. Mas, assim, um impeachment para o país por 2, 3, 4 meses ali. 6 meses, no mínimo. E são meses que vão nos custar caro sempre, sempre. Já o parlamentarismo ele tem uma forma de resolução desse conflito muito simples, que foi o que aconteceu com a presidenta, ou presidente, como você quiser, Dilma Rousseff. Ela não era corrupta, foi provado, né? Ela não era uma má presidente, ela só perdeu o apoio do Congresso Nacional. E por isso nós perdemos 6 meses de Brasil. Se nós estivéssemos no parlamentarismo, aquilo é muito normal, você perder o apoio do Congresso Nacional, porque as pessoas mudam de opinião, às vezes o dinheiro que pagou de um lado está mais alto que quem pagou do outro e tal. Então, é normal que isso aconteça. No parlamentarismo é mais simples. Por quê? Cai a primeira-ministra, Dilma Rousseff, sobe o primeiro-ministro Bolsonaro e a vida segue como se nada tivesse acontecido. Triste? Não. Feliz. Agora, a questão que o Eric coloca com maestria se você assistir na Netflix lá, tem um seriado maravilhoso, The Last Kingdom, acho que eu até já falei aqui, que ele fala sobre a criação da Inglaterra ali, né? Bem do começo mesmo. Aí tu vai entender o que é parlamentarismo, porque lá você vai ver como é que uma nação construiu o parlamentarismo em 1.500, 2.000 anos de bateção de cabeça, até eu chegar numa ideia onde a rainha Elizabeth, quando ela vai trocar o primeiro-ministro, ela prende um deputado lá com ela enquanto está fazendo, porque se acontecer alguma coisa, mata o deputado. Tem todo um ritual lá que é maravilhoso, né? Como é que mesmo. Dá para prender uns deputados com a coisa, mata o deputado e já era. É tipo Aécio Neves, essa parada. Tipo, quando vai ter algumas trocas... Que não vai fazer muita falta? Quando vai acontecer algumas trocas na Inglaterra, é apresentado um refém mesmo para a rainha, para que essas trocas sejam realizadas. E por que isso, Márcio? Porque tem uma história, pô. Ninguém um dia falou, vamos copiar aquele sistema lá e vamos botar uma... Não. Um dia, um rei foi lá dar o poder e matar o rei. Então, antes de matar o rei, eu estou mandando meu rei aí, mas você vai mandar um cara seu aqui. Então, se acontecer alguma coisa com o meu rei aqui, acontece uma coisa com o seu cara aqui. Eu posso escolher o deputado? Né? Então, assim, mas tu também vai ter que fazer alguma coisa com o rei lá. Então, assim, é importante que você entenda que a democracia inglesa... não pode ser 15 deputados? Pode ser um ônibus de deputados. Na verdade, é 350 praticamente na beira de um precipício. Mas um ônibus cabe 56 pessoas. Então seriam aí o quê? 6 ônibus? 7? Então, assim... A gente defende a democracia, deixa os deputados vivos. Com certeza. Então, assim, a gente defende que você vote melhor, né? A gente defende para que a gente não precise odiar os nossos representantes por falhas de caráter visíveis, e as invisíveis nem falo, porque todos nós temos nossas falhas, mas processos julgados, condenados, primeira, segunda instância, STF, e o cara consegue ser reeleito para ficar 4 anos sem ser preso e depois reeleito, então aí já não dá mais para falar, eu não sabia, né? Eu não sabia, o Eric descobri que, na verdade, eu sou um cleptomaníaco, né? Porque eu sou branco. Se eu fosse negro, eu com certeza seria ladrão, né? Mas como é branco, é cleptomaníaco, né? A Márcio, né? Ele tem um probleminha com pegar coisas que não lhe pertencem, mas isso aí é algo normal, né? Então, assim, no Brasil essas coisas são muito lindas, né? Tem assim, tem uma tirinha daquele André Dahmer que ele fala, é incrível, né, mamãe? Quando o pobre rouba, ele é ladrão. Quando o rico rouba, ele desvia, né? Desviou ali 7 bilhões de reais.
Pequeno desvio, gente. Acontece. Então, quem assim, nunca? Ai, quem nunca? Então, eu que seria, claro, um cleptomaníaco, né? Uma pessoa que não consegue não roubar, né? Eu tenho uma doença, né? Não uma falha de caráter e tal. Então, é importante que a gente entenda que qualquer mudança necessária precisa de reflexão. Não há como ter reflexão numa democracia de 30 anos. Não dá, para. A gente, o Eric falou no começo, e isso que me incomoda um pouco, porque talvez você não esteja entendendo o tanto de coisa que a gente está falando. O Eric no começo falou bem assim, a gente está flertando o tempo todo aqui com a ditadura, a gente está flertando o tempo todo com o golpe, com não sei o quê. Né? Ele falou de uma forma bem sutil, mas o que ele está falando para você a gente está numa democracia criança. A gente tem 30 e poucos anos de democracia. A gente volta e meia vai se esbarrar com o lixo humano que nós somos e que países que passaram por que a gente passou, superaram isso há 500 anos, estão vivendo problemas novos e a gente está copiando as soluções de hoje sem ter visto o que eles passaram para chegar àquelas soluções. É preciso que a gente amadureça no sentido de entender que, enquanto nós estamos discutindo corrupção, lá tem o Watergate, lá que fez uma série de leis serem geridas, criadas para evitar isso. E aqui a gente está querendo fazer o Watergate brasileiro, fazer as leis para não conseguir sofrer as dores que todo mundo sofreu. Um dia desse, eu discutia com um amigo e ele falou, democracia americana, os Estados Unidos é muito melhor, eu fui lá em Miami, não tem um papel no chão. Eu falei, vai ali em Jurerê Internacional, também não tem, não. Né? Pois é. Agora vai lá lá dentro de Nova York, lá da bagaceira para tu ver se é tudo lindo, maravilhoso, né? Aí ele falou assim, mas os Estados Unidos está muito mais na frente da gente. Eu falei, óbvio que tem que estar, né? Mas para isso teve um presidentezinho que levou um tiro na cabeça, né? Aí, ok, né? Pode? Ok, né? Não. Esse o preço a pagar? Não é para copiar a evolução. Copia, a gente acabou de falar isso. A gente não pode copiar a solução dos outros. Vamos lá. Exato. Entenda. Fazer democracia é algo muito complexo. Como eu disse para vocês, existem autores que comparam a um sistema divino, impossível quase de ser replicado por nós, réis humanos. Mas o mais importante democracia exige tempo, maturidade, e exige uma coisa que talvez eu já tenha falado, mas vou repetir. Democracia exige que tu deixe de ser burro e tenha vergonha de ser burro. Aí a gente vai avançar como seres humanos, porque a partir do momento que eu deixo de ser burro, eu entendo que democracia é o governo para todos, e não para o que eu quero. Se o que eu quero vai de encontro a o que todos os outros querem, ainda assim eu tenho direito. Por quê? Porque eu sou uma minoria e preciso que meu direito seja observado. Né? Então, é sempre isso. Salutar a nossa conversa, 1h03. Obrigado por tudo. Desculpa ter falado muito nesse episódio em si. Meus parceiros são maravilhosos, sempre adicionam muito. E eu peço desculpa mesmo, fiquei com vergonha de tanto que eu falei. Mas vocês são sensacionais, eu tenho um grande orgulho de estar participando aqui. E que nossos 15 ouvintes aí também falar que eu amo vocês e não é porque eu tô bêbado, não. Tô brincando. Não, quem tá bêbado é o Eric, que tá bebendo desde o começo. Eu tô na minha primeira latinha ainda, ó. Nem falta muito ainda, tô de boa. Então tá. E olha que eu tenho muito que trabalhar hoje. Gente, hoje eu ainda tenho que fazer um site, quase do zero. Então, assim, hoje o dia vai dar certo. Mas só para eu contribuir com os meus 10, não que seja necessário, né? No fundo, pelo que eu entendi, Márcio, me corrija se eu entendi errado, que eu descobri recentemente que eu tenho TDAH, Márcio. Então, assim, às vezes você tá falando e eu tô entendendo, na verdade eu tô pensando como que os peixes respiram, entendeu? Então, se eu entendi errado, me corrija. A gente vai pensar em um parlamentarismo misto, a tendência é que a gente pense nisso em um período curto de tempo, mas que a gente tem que fazer isso com muito pé no chão, porque o presidencialismo que a gente tem ainda é muito jovem
e é necessário que uma mudança, uma transição dessa seja feita com muito pé no chão para que a gente não venha se arrepender depois. Eu entendi, certo? Não só entendeu certo, como resumiu maravilhosamente bem. Não existe... Isso é maravilhoso mesmo, faz sentido. Desculpa aí. Então, assim, é importante que a gente tenha essa consciência. Caso haja uma mudança de sistema de governo, nós necessariamente passaremos por um plebiscito. E plebiscito é um lobby a céu aberto, né? Tem propaganda de quem defende um lado, de quem defende o outro e tal, e vão tentar te convencer como quem viveu ali a votação entre monarquia, presidencialismo e parlamentarismo. Eu era muito moleque, mas eu lembro do meu pai discutindo aquilo em casa, e meu pai estudou até a 4ª série do Fundamental, e ele discutindo lá, senhor daquela verdade, por quê? Porque ele escutou alguém que ele acreditava. Eu lembro que meu pai era parlamentarismo, não sei o quê, e ele tanto estava convicto que no dia da votação ele voltou, e eu falei, e aí, pai? Ele, voltei no presidencialismo. Ué. Então, assim, maturidade requer tempo, e decisões a toque de caixa, como são feitas no Brasil, tendem a dar errado. Então, o que o Eric está te resumindo aí cuidado com movimentações por mudança, porque, em que pese o nosso presidencialismo nos envergonhar, ele nos envergonha mais pelo nosso voto do que pelo modelo em si. O presidencialismo nos envergonha mais pela falta de cultura política que nós temos do que necessariamente pelo sistema em si. O parlamentarismo seria 517 mais 81 lá, senadores que são eleitos como a gente elege o presidente, contudo, com muito menos partidarismo, né? Você vai votando em quem você acha legal, e a gente elege muito pior o nosso Congresso Nacional do que o nosso presidente, para você ver o nível, né, de como a gente elege mal. Pois é. Fica aí a reflexão, né? Ou seja, a gente é tudo burro, isso aqui tá uma merda por nossa culpa. Com essa mensagem motivacional, acho que vamos... Já vamos lançar a hashtag aí, somos todos burros, porque essa é a verdade mesmo. Quando eu falo aqui, eu não estou falando do alto do meu altar da inteligência, não. Eu estou como uma pessoa que falha miseravelmente em absorver todo o conhecimento do mundo, ainda bem, né? E eu estou falando e convidando você a refletir, a pensar. Volta e meia eu vou colocar posições que eu discordo diametralmente, nem vou expressar, mas eu preciso que você reflita sobre isso. Se vale a pena mesmo olhar só só olhar onde a luz está tocando, né? Infelizmente, há muita coisa a ser iluminada e às vezes ninguém está com vontade de iluminar nada. Ou seja, às vezes é necessário olhar uns cus onde o sol não bate para que as coisas deem certo, é isso? Perfeito, e eu me colocaria de forma melhor. Tá, né? Então, olhando o cu do amiguinho, acho que a gente tem que encerrar. Eu queria encerrar Valeu, falando gente. que quem tem cu tem medo, e eu fiquei bem assustado dessa vontade aí. Então tá, né, gente? Então até semana que vem. Beijo. Tchau. Beijo, tchau, tchau.